Eu sei que você não pode dar detalhes, muitos detalhes técnicos da operação contenção, mas eu quero saber muito sobre a sua experiência pessoal na operação. Você tinha ciência de que além de você havia apenas mais uma mulher na operação? Como é que foi? Não, então, o que eu tenha visto, só tinha eu e mais uma, a Monique. Pode ter tido outras? Pode, mas eu não vi. Só que a mídia, né, o pessoal já começou a postar dessa maneira, e se tiver outra fêmea aí, eu peço desculpa, né? E aí, a gente não sabe, né, da operação muito tempo antes, só horas antes, por questões de segurança mesmo, para não vazar informação. E a gente se reúne em um local, né, específico, e quando você chega lá, que você tem noção da proporção da operação, pela quantidade de policiais, pela quantidade de blindados, e aí aquela adrenalina já sobe, né? Já dá aquela caramba, onde é? E até a gente sair do local, a gente não sabe para onde é. Então, assim, porque são muito tempo de planejamento, né? A inteligência da polícia faz um planejamento, é tudo muito organizado, tudo dentro da legalidade. Então, assim, me chateia bastante ouvir algumas narrativas. Eu falo que a gente está numa guerra tridimensional, Monique. É uma guerra bélica, uma guerra jurídica e uma guerra de narrativa, informacional. Então, pós a guerra bélica, a gente, no dia seguinte, começa a combater uma guerra de narrativas, informacional. E logo após vem a guerra jurídica, porque mesmo a gente estando na nossa função legal, a gente vai responder, né? O judiciário cai em cima, o Ministério Público cai em cima. Então, além de toda a dificuldade que a gente tem de conseguir operar, de estar na troca de tiro, você ainda tem essa dificuldade aí de narrativas, né? E jurídica. E Monique, como você se preparou no momento mesmo, na hora H para a operação? Eu digo psicologicamente, eu vi você dizendo que o coronel Menezes deu uma palavra de motivação para os policiais. Como é que foi esse preparo psicológico? Então, eu acho que ali não tinha muitos policiais novos de carreira, né? Soldados, eu vi mais cabo, com certeza tinha, mas assim, estava escuro, né? Mas as tropas especializadas estavam. E assim, eu sempre falo, Monique, que a gente é muito bem treinado, a polícia nos dá um treinamento muito bom. Quando as pessoas falam que a polícia precisa de mais treinamento, é a polícia despreparada, isso é tudo narrativa, porque a polícia militar, a polícia civil, né, as forças de segurança pública do Rio de Janeiro, não há forças policiais mais preparadas que a gente para o combate, Monique, porque não há lugar nenhum no mundo que faça o que a gente faz. Numa guerra urbana, no meio do cidadão de bem, no meio de casas, quando você vê um cenário de guerra igual é aqui, vamos dizer, na Ucrânia, é no meio do nada, é no mato, são locais específicos para a guerra. Aqui não, aqui a gente combate guerra urbana, que é algo muito difícil, porque nós somos os profissionais e a gente precisa ter o cuidado de não balear um inocente, sabe? Aí a gente ouve essas narrativas e você acha que eu, como mãe, eu vou querer sair de casa na intenção de matar alguém, de matar, de balear um inocente, uma criança, sabe? Eu acho que hoje é o nosso maior medo como agente de segurança pública é cometer um erro. Então a gente precisa pensar muito em milésimo de segundo para você se manter vivo, para você proteger o seu colega que está do lado e para você não ter um erro fatal, porque até mesmo quando a gente não erra, a gente já responde juridicamente e a nossa cara é escrachada na televisão, né? Mas, assim, com o tempo, essa adrenalina, respondendo à tua pergunta, voltando, ela é treinável, Monique. No início eu ficava muito nervosa, né? O nível de cortisol muito alto no sangue, e aí você começa a controlar isso, porque te dá visão de túnel, né? Quando você está de frente ao perigo, e aí com o tempo você acaba controlando aquilo, né? Você ouve o tiro, você sabe de onde que está vindo, você identifica é, disparo de qual fuzil é, se é 556, se é 762, se é de pistola. Você sabe se o narcoterrorista está chegando mais perto, se ele está fugindo. Então você, com o tempo, consegue esse controle emocional, né? Então, assim, óbvio que sobe um pouco a adrenalina, mas assim, o medo nos mantém vivos. Eu sempre falo isso. Não é que não tem medo. Temos, temos medo. Todo mundo tem medo de morrer, né? Ainda mais a gente que é mãe, que é pai. Todo mundo ali é mãe, pai de família, é filho, é irmão. Então, assim, todo mundo quer voltar vivo para casa, mas a gente está ali para cumprir a missão.
mas sobe a adrenalina e a gente controla e tem que fazer o que nos é pedido para fazer, a gente é comandado, tudo é comandado, não é uma bagunça, cada um ali tem sua função, né? Apesar, vou fazer 10 anos, dia 21 de dezembro, eu tenho várias experiências em operações dentro de comunidade, trabalhei no 7º também, batalhão, mas especificamente essa operação, né, operação que houve, eu fiquei em torno, no cerco, que é um objetivo importante também da operação. Cada patrulha, cada agrupamento tem a sua função específica e é importante cada um ali cumprir a sua missão para que tenha êxito na operação conjunta, né? E aí, o que que é o cerco, para quem não sabe, né? A comunidade é cercada, lá tem 150 quilômetros quadrados, então é muito extenso, até mesmo para Sim, esse efetivo de 2.500 policiais. E aí é feito o cerco, porque tem que cercar, caso haja uma tentativa de fuga, ou por veículo, né, moto, carro ou a pé, a comunidade precisa estar cercada ali, né. Então, assim, a gente viu que, mesmo que a operação tenha sido lá no Complexo da Penha, no Alemão, houve retaliação no Rio de Janeiro todo. sim. Então, assim, não a operação não se limitou apenas ali no Complexo, Monique. Todos os Afetou o policiais dia de do todo Rio de mundo. Janeiro precisam estar super atentos, porque há ataque simultâneo, é ordem da facção do Comando Vermelho. Eu moro em São Gonçalo. Teve aqui em São Gonçalo, os narcoterroristas pediram moradores, né, para colocar ônibus na rua atravessado, ou seja, eles querem colocar terror. E isso, por isso eu apoio de tem que classificar essas facções como narcoterroristas, porque eles tocam terror no Rio de Janeiro, né? Hoje em dia, nós, o cariocas, nós estamos presos em casa e eles estão soltos na rua. E aí, hoje, graças a Deus, a gente está eu acho que a gente está numa virada de chave da segurança pública, porque estão começando a perceber o cidadão que a culpa da segurança pública, a responsabilidade não é só do policial, não é só do Estado. Isso é um dever do governo também. Está na Constituição. Tá no artigo. Então, assim, e não se faz, gente, assim, todo mundo fala, ai, mas Bolson, essas operações só resolve, acabou o crime, no dia seguinte está tudo lá novamente. Quando a gente desconhece um pouco a segurança pública, né, a gente falha em alguns comentários. Gente, segurança pública não se faz só com fuzil, com tiro. Não é isso. Segurança pública se faz com educação, com cultura, com esporte. Só que a gente precisa de ajuda dos poderes, né? E nós, policiais, que estamos ali na ponta da lança, a gente resolve um problema que não é a gente que causa, Monique, é o poder político. Então, a falha do político cai no nosso colo. E aí, a sociedade, antigamente, culpava só o policial não trabalha. Como a gente não trabalha se eu já prendi um bandido que ele tinha 80 passagens? A polícia trabalhou 80 vezes, Monique, e a justiça foi lá e soltou ele. Então a polícia trabalha muito, a polícia do Rio de Janeiro trabalha muito. São 48.000 presos ao ano no Brasil todo, né? E a gente não tem nem espaço na penitenciária para isso tudo. Tem um déficit. Então você não tem como fechar a conta. Sem contar, né, o judiciário e a legislação. Eles não ficam presos e voltam reincidentes e mais fortes. Porque a sensação de impunidade. E eles falam na nossa cara que vale a pena, o crime compensa. Então, se eles estão falando para a gente que o crime compensa, algo tem que mudar. E não é na ponta Sim. da lança, mano. É lá em cima. É que a A gente ponta da lança precisa. precisa existir enquanto ainda não foi mexido na estrutura, né. Por isso que o trabalho de Exatamente, ó. vocês é importante. Por que que é preciso essa força policial combativa? Porque tem que se igualar à força do outro lado. O crime está com armamento de guerra. Está vindo fuzis da Venezuela, entra pelo Paraguai, fuzis dessa operação da Argentina, né? E a gente vê muita gente comentando besteira, que é a polícia que vende fuzil para os criminosos. Gente, fura essa bolha. A Polícia Federal fechou uma fábrica aqui no Rio de Janeiro que produzia 3.500 fuzis ilegalmente ao ano. Se a gente prende 1.000 por ano, ainda sobrou aí 2.500.
Então, assim, tá vindo. E aqui eu falo que aqui virou o spa do crime, né? Virou o lazer do crime, porque nessa operação teve 30 narcoterroristas de outros estados, de Manaus, do Nordeste, e eles E pagam aí isso. Eles pagam para se manter aqui, porque aqui virou um lugar seguro para eles, vamos dizer assim, né? Com essas proibições de operações da DPF 635.